Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Roberta, nós vamos dar sequência à nossa aula de crimes contra a dignidade sexual. Ontem, no último grupo de crimes que eu mandei para vocês, ficou incompleto, nós não estudamos o artigo 218C, então nós vamos começar o nosso estudo com o artigo 218C. Então acompanha aí no material de vocês, né, no código, o artigo 218C dispõe assim: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, o nome, né, que a lei dá esse artigo 218C, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, cena de sexo ou pornografia. A pena desse crime é de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. O parágrafo 1º dispõe sobre um aumento de pena, dizendo que a pena é aumentada de 1/3 até 2/3, então mínimo 1/3, máximo 2/3, se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação, que a gente vai ver que isso se chama revenge porn ou porn revenge. E o parágrafo 2º dispõe que não há crime, é uma excludente da ilicitude claramente prevista no Código Penal, diz que não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Pois bem, então esse é o tipo penal do artigo 218C, que nós não conseguimos estudar ontem. Na verdade, eu tinha comentado, não sei, mas a gente faz o comentário de novo, o jogador Neymar, ele foi acusado desse tipo penal, quando ele chegou a divulgar cenas de uma moça que teria ido até a França se encontrar com ele, teria acusado ele de estupro, então por causa disso, daí ele divulgou cenas e foi acusado do artigo 218C. Vamos lá, vamos fazer as considerações iniciais. A objetividade jurídica tutelada neste tipo penal é a dignidade sexual dos vulneráveis. Como eu já tinha falado, é o último tipo penal que prevê os vulneráveis. O sujeito ativo e o sujeito passivo são qualquer pessoa, então é um crime bicomum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Tratando-se de vítima menor de 18 anos, caso seja praticado esse tipo penal contra a vítima menor de 18 anos, o comportamento do agente incidirá nos artigos 241 ou 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não será o 218C. O 218C é para divulgação de cenas de pessoas maiores de 18 anos. Quando envolve adolescente ou criança, a tipificação será no 241 ou 241A, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, conduta. Quais são as condutas previstas aqui no tipo penal? São 9 núcleos do tipo, quais sejam? Vamos lá, acompanhem aí. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. Então, esses são os núcleos do tipo. Então, ao contrário do que ocorre com as figuras semelhantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui nós não temos 3 núcleos do tipo, quais sejam adquirir, possuir e armazenar. Então, adquirir, possuir e armazenar são só dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui nós temos os 9 núcleos do tipo que eu acabei de ler para vocês aí, tá? Então, é um tipo misto alternativo, que o seu agente praticar um núcleo do tipo ou todos os núcleos, incidirá em um único tipo penal. Então, mais de uma ação nuclear tem previsto, quando eu tenho vários verbos, vários núcleos do tipo, se chamam de crime de ação múltipla de conteúdo variado ou tipo misto alternativo. O objeto material, sobre o que incide a conduta. Então, os objetos materiais são fotografias, vídeos ou outros registros audiovisuais que contenham cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável. Letra B, que façam apologia ou induzam a prática de estupro ou estupro de vulnerável. Letra C,
que consistam em registros de cenas de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima. Então, essas são as 3 condutas que podem ser praticadas. Então, os núcleos: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar o quê? Imagens, fotografias, né, vídeos ou outros registros audiovisuais que contenham cena de estupro ou de estupro de vulnerável, letra B, que façam apologia ou induzam a prática do estupro ou estupro de vulnerável, letra C, consistam em registros de cenas de sexo, de nudez ou de pornografia sem consentimento da vítima. Então, essa é a conduta, este é o tipo penal. O artigo 218C é expressamente subsidiário, tem lugar apenas quando a conduta não constitui crime mais grave, que são os crimes do artigo 241 ou 241A do ECA. Ou seja, quando envolver as cenas menor de 18 anos, ou seja, adolescentes ou crianças, adolescente até os 12, criança dos 12 aos 18 anos, o crime não será do artigo 218C. O crime será do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241 ou 241A. O parágrafo 2º estabelece uma excludente da ilicitude, como a gente já falou, né, para situações em que o fato é praticado em publicação de natureza jornalística, científica ou cultural ou acadêmica, desde que sejam adotados recursos que impossibilitem a identificação da vítima, tá? Então, se, por exemplo, um jornal, diz o professor Sanches, exibe cena de estupro que tenha sido gravado e divulgado pelo próprio autor do crime e o faça para possibilitar a identificação daquele indivíduo, né, que praticou o estupro de vulnerável, preservando a identidade da vítima, não se cogita da ocorrência do crime. Uma coisa que cabe para a gente ressaltar que é o seguinte: quando fala cena de estupro de vulnerável, lembre-se que o estupro de vulnerável é um crime previsto no artigo 217A, que no caput ele prevê a hipótese de ter condição carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. E o parágrafo 1º, ele engloba outras pessoas, né, que fala deficiente, vamos voltar lá. Nada como a gente pegar a lei e ler de novo. O parágrafo 1º diz assim: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, ou seja, quem tem condição carnal ou pratica ato libidinoso com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento ou que por qualquer causa não possa oferecer resistência. Gente, quando o artigo 218C fala divulgar cena de estupro de vulnerável, obviamente essa cena de estupro de vulnerável só se refere ao artigo 217A, parágrafo 1º. Porque não pode se referir ao caput, porque todas as vezes que são divulgadas cenas de estupro de vulnerável de menor de 14 anos, o crime será do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando fala em cena de estupro, ok, pode ser qualquer uma. Cena de pornografia, de nudez, pode ser qualquer uma. Mas quando fala estupro de vulnerável especificamente, só existirá o artigo 218C quando for maior de 18 anos. Então, se houver um estupro de vulnerável do artigo 217A e houver divulgação, o crime será do artigo 241 ou 241A do ECA. Se houver cena de estupro de vulnerável envolvendo as pessoas do parágrafo 1º do artigo 217A, aí nesse caso específico será o artigo 218C. O elemento subjetivo desse tipo penal é sempre o dolo, vontade de praticar as ações nucleares, não se exige o dolo específico, nenhuma finalidade é prevista no tipo penal. O crime se consuma no momento em que é praticada cada uma dos núcleos do tipo. Então, se o agente divulgar, então, vamos lá, quais são os núcleos do tipo? Qualquer um haverá consumação. Então, se o agente oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, então, nessas situações, qualquer núcleo do tipo já configura o crime. A tentativa é possível, exceto na conduta de oferecer. O oferecer não parece que possui o fracionamento, ou seja, o iter crimes não pode ser fracionado. Se ele não pode ser fracionado, não admite o crime tentado. E aí, nesse caso, né, até o oferecimento, até o ato de oferecimento, haverá mera preparação. Então, não há, nesse caso, tentativa punível no oferecer. O parágrafo 1º
e então a tentativa é admissível em todas as modalidades menos não oferecer. O parágrafo 1º diz que a pena será majorada de 1/3 a 2/3, então aqui eu tenho um mínimo de 1/3, máximo de 2/3, se o crime é praticado por quem mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima. Relação íntima de afeto pode ser casamento, união estável, namoro, diz o professor Sanches. Não se inserem nessa definição relações casuais, sem maior vínculo entre o agente e a vítima, situações em que se subsumem à forma do caput. Então, o fundamento da punição mais severa é a traição da confiança normalmente depositada no agente. E o parágrafo 2º fala, se houver no parágrafo 1º ainda, o parágrafo 2º só fala da excludente da ilicitude. A segunda parte, eu quis dizer do parágrafo 1º, diz com finalidade de vingança ou humilhação. Então, finalidade de vingança ou humilhação, não há necessidade de prévia relação íntima. Essa situação nós chamamos de revenge porn, ou porn revenge, que é a pornografia de vingança. Então, a pessoa, ela divulga as imagens exatamente para se vingar da outra. Por exemplo, uma mulher consegue uma promoção, ela estava disputando com um homem, o homem não consegue a promoção, aí o homem vai lá e divulga as fotografias dela, como forma de vingança, né? Então, nesse caso, caracteriza-se esse aumento de pena de 1/3 até 2/3. Eu lembro que a pena do caput é uma pena mínima de 1, máxima de 5 anos, o que dá direito para o agente ao artigo 28A do CPP, que é o acordo de não persecução penal, e também a suspensão condicional do processo, o sursi processual. Com isso, a gente encerra os crimes, né, que tinham ficado cortados no último vídeo, os crimes do capítulo 2 praticados contra vulneráveis, tá? Para que o vídeo não fique muito pesado, eu vou encerrar por aqui. E daí, no próximo bloco, nós estudamos as formas qualificadas, o capítulo 4, porque o capítulo 3 dos crimes contra a dignidade sexual, ele tratava do rapto, e ele encontra-se revogado. Então, do capítulo 2, nós vamos para o capítulo 4, que fala das disposições gerais, que são as formas qualificadas. Isso a gente estuda no próximo bloco. Então, até já.